dano ao tempo é aquela situação onde o bem jurídico violado é o tempo do consumidor. Aquela situação onde ele tem o tempo dele injustamente desperdiçado, desviado para atividades que ele não escolheu realizar, para atividades que o fornecedor impôs a ele realizar por uma falha ou então por desídia. Nós podemos identificar aí basicamente duas situações onde o tempo do consumidor é indevidamente desperdiçado. Uma, quando há uma falha na prestação do serviço pelo fornecedor e essa falha extrapola o razoável, aquilo que é proporcional, que é inerente à relação de consumo e leva o consumidor a ter um desperdício exagerado do seu tempo. Então, podemos imaginar o caso de um veículo que apresenta defeitos reiterados. E aí, a cada 15, 20 dias, o consumidor tem que deixar ele lá na oficina para consertar, na assistência técnica, e ele volta, mas volta com outro defeito, e vai e volta e fica nisso. E aí, nesse caso, há uma falha reiterada, tanto no produto quanto naquele serviço de garantia, que põe aí ao consumidor um desperdício temporal enorme. Não só de ficar levando e buscando esse carro, mas de ficar tolhido do uso dele enquanto ele está consertando. Essa é a primeira hipótese. Mas uma outra hipótese, a segunda hipótese de dano temporal que nós temos, que nós podemos vislumbrar, é quando o fornecedor tem um menosprezo planejado do tempo do consumidor. Ou seja, não há uma falha propriamente, um defeito, mas sim um menosprezo intencional do fornecedor pelo tempo do consumidor. É aquela situação onde o fornecedor, de propósito, não liga de desperdiçar o tempo do consumidor para aumentar os seus lucros. Então podemos imaginar o caso de um banco que tem ali, uma agência bancária que tem ali 10 guichês de atendimento e no horário de pico está só com 2 guichês funcionando, com filas durando aí 1h30, 2 horas. E ele diz, o consumidor que perca o tempo dele para eu poder economizar aqui com os funcionários, botar poucos funcionários trabalhando. Ora, não pode o fornecedor sopesar interesses patrimoniais dele com interesses existenciais do consumidor, de ter um atendimento em tempo razoável. Então aqui há aí o que a gente poderia chamar de um menosprezo planejado, de uma intenção do fornecedor de tolir este tempo do consumidor para poder maximizar os seus lucros. Essas duas situações, então, de falha e de menosprezo planejado, ensejam um dano temporal, ensejam aí um desperdício do tempo do consumidor, né? E aí, que tempo é esse? É só aquele tempo economicamente apreciável, aquele tempo produtivo, o tempo de trabalho? Ou é mais do que isso? É o tempo de vida do consumidor? Não só o tempo de trabalho, mas o tempo de lazer, até mesmo o tempo de ócio, o tempo de aprimoramento pessoal. Já adianto para você que nós estamos falando do tempo amplo, do tempo amplamente considerado, o tempo de vida. Porque se nós estivéssemos aqui falando somente da tutela do tempo produtivo, da tutela do tempo de trabalho, do tempo economicamente apreciável, nem precisaria de uma nova teoria. A teoria dos lucros cessantes já seria suficiente. A teoria das perdas e danos do Código Civil já resolveria o problema. Então nós estamos falando do tempo de vida do consumidor. Aquele tempo que ele usaria para fazer qualquer outra coisa e está tendo que ficar ali no saque da empresa, está tendo que ir em audiências no juizado porque a empresa não resolveu o problema dele satisfatoriamente, ele teve que acioná-la, seja administrativamente, seja judicialmente. Tá bom? Então, o dano ao tempo do consumidor é isso, é desperdício do tempo dele.